Bem-vindos a mais um Clássicos Nerds, e esse que vos fala é Luiz Eduardo. E como prometido, nós vamos falar sobre Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma obra literária que foi criada pelo escritor John Ronald Reuel Tolkien. O nomezinho comprido e estranho. Aí o que acontece é o seguinte: na verdade, O Senhor dos Anéis é até hoje uma espécie de referência para fantasia medieval de qualquer gênero, incluindo Game of Thrones, uma das séries mais famosas na atualidade, ao qual o próprio escritor, o nosso querido Martin, já admitiu ser fã da obra do inglês. Lembrando que Martin é americano, se me lembro direito. Eu espero que seja americano, senão estou falando besteira. Mas, aí o que acontece? Senhor dos Anéis, na verdade, pode-se dizer até que também foi uma das maiores contribuições para a criação do gênero de RPG, em que você tem os parâmetros básicos de uma fantasia medieval, mundos fantásticos, elfos, anões e criaturas maravilhosas como hobbits, entes e criaturas gigantes de todos os gêneros e tipos em jogos. Bem, uma das coisas que você tem que saber sobre a história da criação do Senhor dos Anéis é que, na verdade, basicamente, Senhor dos Anéis é a continuação de um outro livro do Tolkien chamado O Hobbit, que foi um livro que fez um imenso sucesso para o pessoal mais voltado para o infantil. Aí você vê o filme e pensa, pô, aqui não tem nada de infantil. Pode não parecer, mas ingleses têm um outro tipo de educação e cultura relativas ao ensino e tudo mais. Então você pode imaginar que aquilo realmente poderia ser algo para crianças. Bem, nessa ideia, nós temos o Tolkien que quase perdeu a chance de escrever O Senhor dos Anéis em alguma editora, ou engavetou, melhor, quase engavetou o livro, porque a editora que ele teria inicialmente participado para tentar publicar O Senhor dos Anéis não queria publicá-lo diretamente como ele quis, porque na verdade O Senhor dos Anéis seria uma coisa bem extensa como o Silmarillion, que é outra obra falando sobre a Terra-média. Mas ele tentou ir para uma outra editora, não deu certo, então ele voltou para a editora inicial lá na Inglaterra, que foi deixa eu ver aqui, Allen e Unwin, nomezinho feio, e publicou da maneira que eles queriam e que achavam bem melhor, que seria publicar em 3 partes. Que não foi de nada ruim. Hoje em dia nós temos até mesmo as 3 versões separadas, né? Que forma até uma imagem pela Martins Fontes, eu acho que é a mais conhecida. E a versão com toda a história de uma só vez, que também aparece o nosso querido mago Gandalf bem na capa. E vamos para a história mesmo de Senhor dos Anéis. Frodo Bolseiro é sobrinho do herói da história anterior, de O Hobbit, Bilbo Bolseiro, e eles moram no Bolsão, que nada mais é que uma toca na terra, no lugar onde eles vivem, que é chamado o Condado, uma terra de hobbits, ou seja, pequenas criaturas com forma humana, mas que são pequenas mesmo, menores que um anão. Bem, até aí tudo bem. Só que eles chamam um mago para ajudar numa festa de aniversário, que é do Bilbo Bolseiro. Chamam todos os hobbits da cidade. E quando tá vendo toda essa festa, toda essa coisa louca, o Bilbo Bolseiro pega, olha na direção de todo mundo e dá um adeus e desaparece na frente de todo mundo, literalmente, ele desaparece, tá uma de Houdini, deixando para trás somente um anel como presente para o seu sobrinho. Esse anel, na verdade, é um anel.
Um anel é um item mágico poderoso que ele faz com que a pessoa que o use fique invisível, além de conceder longa vida. Porém, existem dois problemas bem graves sobre ele. Um anel, ele corrompe a alma das pessoas, fazendo com que eles fiquem obsessivos pelo item. E na verdade, um anel foi criado pelo Senhor do Escuro, ou atual Senhor do Escuro, Sauron, que é um dos caras do mal, cara maligno, cara badass, cara filha da puta da história, dessa história pelo menos. E ele tem que ir atrás de um modo de se livrar desse um anel, porque senão ele vai ficar maluco. Aí, vamos falando sobre cada um dos títulos de Senhor dos Anéis. Em A Sociedade do Anel é formado um grupo, depois de certo tempo na história, que deve levar Frodo até Mordor, onde ele poderá jogar o Um Anel nas Montanhas da Perdição, que é o único lugar que pode destruir o item. É formada uma aliança com dois humanos, Aragorn e Boromir. Fiquem de olho nesse nome, Aragorn. Legolas e Gimli, que são representantes dos elfos e anões. Lembrando, Aragorn e Boromir são dos humanos. Gandalf, o mago que apareceu, que ajudou o nosso querido Bilbo Bolseiro na história anterior e que continua ajudando Frodo na história atual. E deveria ser só mais o Frodo, mas ainda tem uns gatos pingados chatos do caramba, chamados Merry, Pippin e Sam. Na verdade eles não são chatos, são muito legais e engraçados. O problema é que o Sam ele veio porque ele queria proteger o Sr. Frodo, ele é tipo o empregado do Frodo. E existe uma amizade muito grande entre os dois. Não, isso não é homossexualismo. Pelo amor de Deus, o cara gosta dele como se fosse um amigo que daria o sangue por ele. Agora, o Merry e o Pippin, mano, esses dois entraram de gaiatos mesmo. Entraram de gaiatos no navio. Foi uma coisa linda. E aí eles vão entrar numa fria mesmo. Bem, explicado o significado de A Sociedade do Anel, vamos para as Duas Torres. Muita gente, até mesmo o próprio Tolkien, se confundia querendo falar por que as Duas Torres. Bem, aí muita gente vai pensar que se trata de, sei lá, a torre que aparece, o olho do Sauron, aquela coisa toda. Pessoal, não é bem por aí. Existem duas torres que são citadas, que são a Torre de Isengard, a torre que vive o Saruman o Branco, que é corrompido pelo Sauron, como vários outros personagens na história. Você nota que foram sendo pouco a pouco corrompidos. E a Torre de Sifin Col, que fica em Minas Moria. É que na verdade para Frodo, Sam e Gollum, que é um hobbit que já foi corrompido pelo Um Anel, na verdade se chamava Sméagol, eles têm que atravessar tem que conseguir passar por Sifin Gol sem serem vistos. Então Gollum mostra uma passagem secreta que faria-os atravessar até as terras de Mordor. Lembrando que Mordor é protegida por uma cadeia de montanhas imensa. Tirando isso, temos então o Retorno do Rei, em que Aragorn assume seu papel como o herdeiro da família real de Gondor, que é um dos últimos reinos humanos ainda de pé, e vai enfrentar o mal para proteger o portador da... Não, ele não sabe que o Frodo está vivo ainda. Mas esse é só um detalhe, sendo que a sociedade meio que se dispersou. Cada um foi por um canto, a maioria estava separada. E o que nós podemos dizer sobre Senhor dos Anéis, então? Senhor dos Anéis é uma das obras máximas da literatura fantástica, como eu tinha começado a falar. Mas, para você ter uma ideia, existem pessoas que conseguem se lembrar completamente da velha frase. O verso do anel, como é chamado. 3 anéis para os reis elfos sobre o céu. 7 anéis para os lordes anões, seus corredores rojosos.
9 anéis para os reis humanos, fadados ao eterno sono, um anel para todos dominar, um anel para todos governar. E é uma literatura que é bom você pegar para ler, porque ela tem muito mais coisa do que nos filmes. E são detalhes que podem deixar até mesmo meio chocado. Como, por exemplo, um personagem que é imune a um anel. Para quem é fã de Tom Bombadil como eu, odiou não ter esse personagem na história. Então leiam o livro, procurem, pesquisem, vocês vão gostar. Bem, agora eu termino essa gravação falando sobre Senhor dos Anéis para deixar claro que logo logo vai ter mais uma outra gravação que vai falar sobre um seriado de ficção científica que nada mais, nada menos é que Arquivo X. Quem gosta de aliens e histórias bizarras vai gostar de ouvir sobre Arquivo X, dando Scully Fox Mulder. Bem, até mais e se cuidem!